Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o keynesianismo está morto no Brasil, os intelectuais e o novo type de gastos. Antes de começar provavelmente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a contradição em termos, que é o marxismo desenvolvimentista. Está aparecendo aqui na tela. Também já gravei vídeos sobre desenvolvimentismo em si, tem vários materiais sobre o keynesianismo. Veja, para mim é muito claro que o keynesianismo e o pós-keynesianismo e as diversas correntes desenvolvimentistas no Brasil, elas têm mérito de diagnóstico dos problemas do país. Então, assim, eu gosto muito de ler, de acompanhar economistas keynesianos, economistas desenvolvimentistas, neodesenvolvimentistas. Então, eu acompanho até de gente, inclusive, que já me ofendeu, né? O Paulo Gala, acompanho o Paulo Gala, acompanho o Beluso. Beluso eu gosto, Beluso, gente boa. Acompanho o Beluso, acompanho o Nelson Marconi, acompanho essa turma todinha aí, neodesenvolvimentista, desenvolvimento. Até o Brescia Pereira eu acompanho, que para mim é um dos mais à direita dessa turma aí, neodesenvolvimentista. Então eu gosto de acompanhar, porque eles fazem debate muito bom sobre política de juros, sobre política cambial, sobre subsídio, sobre política industrial, de comércio exterior, de ciência e tecnologia, etc, etc, etc. Agora, há um problema de concepção de estratégia política no keynesianismo brasileiro. Porque na prática, uma política coerente, keynesiana de desenvolvimento industrial e de ação planejada de longo prazo do Estado na economia capitalista periférica não existe, não é possível. Sem um processo de crescente radicalização de massas no sentido de uma revolução brasileira. Ponto. 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 Não é à toa que aqui no Brasil vem ventos e marés, vem verão e vem primavera, vem inverno, vai e volta, não sei o quê, e nenhum país da América do Sul é industrializado. Percebe? Sim, nenhum. Porque a questão da industrialização, do desenvolvimento, da complexidade produtiva e da capacidade de dominar a ciência e tecnologia, em última instância, é uma questão de poder político. Como eu já debati no meu livro, é possível industrializar o Brasil. E aqui no Brasil, tem uma característica peculiar, que é como boa parte dos pensadores da economia são acadêmicos, o que traz coisas boas e traz coisas ruins, e não estão ligados a movimentos de massa orgânico, estão muito mais ligados, inclusive, a máquinas partidárias, você tem uma flutuação de posições de acordo com a conjuntura eleitoral. Então, no Brasil, os keynesianos passaram 7 anos criticando o teto de gastos. 7 anos. Criticando o teto de gastos, criticando a austeridade e tal. E aí pode revisitar, gente. Não acreditem em mim. Podem revisitar. Vocês vão ver que a premissa da crítica correta não era que o modelo institucional do teto de gastos era ruim. Só isso. Era que não precisa de teto de gastos. Isso não existe. A ideia de que você vai estabelecer uma regra fiscal que vai determinar previamente, ignorando essa das eleições, foda-se, o tipo de crescimento do gasto público, o tamanho do Estado, isso não existia no Brasil até 2016, com o golpe do Michel Temer, que você tinha regras fiscais que limitavam certos aspectos de expansão da máquina pública, como a lei de responsabilidade fiscal, que, por exemplo, que punha um garrote o oferecimento de serviços públicos diretos pelo funcionalismo público, né? Na ideia que você vai limitar tudo na legislação, ignorância das eleições, isso é uma aberração. Então, a própria ideia de um teto de gastos em si não existia no Brasil, é 2016. E a própria ideia de regra fiscal que vai definir quais vão ser os resultados fiscais do Estado, ignorando se vai ter guerra, se vai ter pandemia, qual é a expectativa das urnas, como é que está o cenário internacional. Até os anos 80, 1980, só 4 países do mundo tinham regras fiscais. É o neoliberalismo que sai
empurrando isso no mundo, né? Inclusive o Davi De Castro debateu isso muito bem no episódio do Revolu Show, que a gente participou sobre o novo teto de gastos, do arcabouço fiscal. Então a ideia em si de que vai ter uma regra que vai ignorar a luta de classes, que vai ignorar as conjunturas políticas, que vai ignorar a eleição e vai cimentar como vai ser a política fiscal do Estado, já é em si uma aberração. Então vocês podem pesquisar, pegue seu economista preferido, o economista que você mais acompanha, e veja o que ele falava de teto de gastos de 2016 até 2021, 2022. Eles vão criticar não só o modelo do Temer, eles vão criticar a própria ideia de teto de gastos. Mas aí o Lula ganhou. E aí, com todo respeito aí ao Lord Keynes, parafraseando, né, usando a frase dele, todos os keynesianos estão mortos. E nem foi a longo prazo. De repente se fez uma virada de chave e começou a justificar. O Elias Jabbour fez uma justificativa, mas pelo menos o Elias Jabbour, ele começou dizendo que o novo teto de gastos era um avanço civilizatório. Depois ele mudou de posição, disse que era uma porcaria, mas era o que dava para fazer com a correlação de forças do Congresso. Então ele deu uma melhoradazinha na posição dele. Não era o que dava para fazer. Tem vídeo no canal, o debate entre Elias Jabbour e Davi De Castro explicando isso, por exemplo. Mas tem gente que é pior. O André Roncalha. E aqui, gente, veja, isso aqui não é ataque pessoal. Nada contra o André Roncalha. Nunca, inclusive, encontrei ao vivo. Não sei se é gente boa, não sei se é um cara legal. Não sei se é uma boa pessoa para tomar uma cerveja. Mas o debate de ideias exige certa dureza e exige certo princípio. Veja, o que foi que o André Roncalha fez? Ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, né? Tá aqui, ó. A coluna dele. O último artigo foi sobre neoindustrialização, ganha força na agenda do governo Lula. Aí tem artigo sobre a Petrobras, artigo sobre a Argentina, dolarização do mundo, é razoável criminalizar a política econômica, arriscar a diplomacia econômica de Haddad e tal. E o André Roncalha, ele fez uma coisa que é muito engraçada. E aqui vamos lembrar a temporalidade. A Haddad lança no final de março os parâmetros do novo teto de gastos. A premissa do Haddad é manter uma lógica de teto de gastos. Aí eu esperei, eu falei, não, agora pessoal keynesiano, pós-keynesiano, pessoal aí que estudou na Unicamp, que leu Maria da Conceição Tavares, que passou a vida lendo a professora Leda Paulani, vai descer crítica na ideia de manter o teto de gastos. E não. O artigo do André Roncalha já inaugura isso, né? O novo teto de gastos é um avanço institucional. Pronto. Qual é a premissa dele? A premissa é um argumento falso que eu já debati aqui várias vezes com você, que é melhor que o teto de gastos do Temer. Mas veja, gente, qualquer porcaria é melhor que o teto de gastos do Temer. Se o Bolsonaro tivesse feito um novo teto de gastos com o Paulo Guedes, seria melhor que o do Temer. Porque, basicamente, o teto do Temer foi feito para não funcionar. Tanto que, na prática, na maioria dos anos, ele não foi cumprido. Então, qualquer um conseguiria fazer algo mais realista do que o teto de gastos do Temer, que, na prática, quase em ano nenhum foi aplicado. Aliás, foi aplicado nos seus resultados esperados, né? Para as políticas públicas de saúde, educação, cultura, lazer, a tesoura saiu passando que é desgraça. Então, André Roncalha, o argumento é aqui, ó. Trata-se de um sistema de regulagem do equilíbrio orçamentário formulado com vistas ao longo prazo. Seu desenho permite a calibragem da regra de forma a refletir os anseios das urnas, à esquerda e à direita. Veja, isso é mentira, né? Porque o novo teto de gastos diz que no máximo, o gasto público vai crescer 2,5% ao ano, e isso a depender do cumprimento de uma série de metas. Então, assim, não. Lula, por exemplo, em 2009... Em 2010, em 2009, Lula expandiu o gasto público em 9%, e em 2010 expandiu o gasto público em 16%. Ele foi eleito para isso, né? Com a promessa de construir mais universidades, construir mais hospitais, escolas técnicas, e fazer casa, Minha Casa Minha Vida. Com o novo teto de gastos, Lula não faria isso. Então, primeiro, a afirmação do André é falsa. A não ser que o André ache que dá para responder os desejos à esquerda e à direita
com a variação de gasto público que vai entre 0,6% a no máximo 2,5%. Uma variação de menos de 2%. Percebe? Tipo, e se alguém tiver como compromisso zerar o déficit de moradia em 4 anos, acabar com o analfabetismo em 4 anos, esse programa ganhar nas urnas, dá para fazer isso com esse novo teto de gastos? Dá não. Então isso é mentira. E aí, veja, é uma fase jogada que não permite nem sequer debater o mérito do argumento, porque não tem argumento, né? Não tem argumento. Aí diz, é um notável avanço institucional. Aí veja, num debate se o texto poderia ser melhor, num debate se poderia não ter um teto de gastos, é um avanço. Pronto, acabou-se. Aí ele faz uma explicação um pouco mais técnica do NAF, né, do novo teto de gastos. E aí chega na parte final, né? Aí ele fala, essa descrição técnica dele basicamente já caiu, né? Porque o teto ficou muito mais duro, entrou muito mais coisas, inclusive Fundeb, Fundo para Pagamento do Piso da Enfermagem, e apareceu punição em caso de descumprimento do teto por 2 anos seguidos, das metas, né, do novo teto de gastos. Está proibido reajuste salarial, está proibido novos concursos públicos, está proibido reajuste salarial para servidores, está proibido reajuste também no salário mínimo. Então tudo isso que está debatido aí já caiu. Perfeito. E aqui o novo modelo amplia a transparência da política liberal, explicitando o conflito redistributivo pelo lado do gasto da tributação. Veja, isso é falso, né? Por que assim? A transparência... O que não era claro no governo Temer? Assim, o problema do governo Temer não era de transparência, não era de prestação de contas, não era do funcionamento da contabilidade pública nacional, sabe? Ao taxar jogos de apostas, fundos exclusivos e grandes varejistas digitais estrangeiras, como eliminar... Veja, nada disso aqui se materializou. Ainda, pelo menos taxar jogos de apostas está a caminho, mas vocês sabem que essa questão de varejistas digitais da Shein, por exemplo, caiu, tem vídeo no canal, e por aí vai. Nem sequer rever brechas tributárias, isso também está em debate, enfim, não foi encaminhado ainda. Esta ação de compliance tributária abre uma discussão mais abrangente e transparente sobre a reforma tributária. Mentira, falso, né? Tipo, como assim? O que o NAF faz, e eu expliquei isso no meu vídeo sobre saúde e educação, estão em perigo, ele força o governo a necessariamente aumentar a arrecadação. Necessariamente. Já que o governo só pode gastar até 70% do que arrecada. Então, assim, se o governo não aumentar a arrecadação, não tem expansão do gasto público. Perfeito. Aí, isso abre 2 nichos. Ou o governo aumenta a arrecadação fazendo uma reforma tributária progressiva, o que não parece ser essa a intenção do governo Lula, e vários funcionários, membros do Ministério da Fazenda, já falaram que o governo não pretende aumentar imposto, ou o governo aumenta a tributação já regressiva da estrutura tributária brasileira, ou faz medidas paliativas que não têm lá muito fôlego, mas que são importantes. Melhorar a arrecadação, combater a evasão fiscal, combater a elisão fiscal, medidas que são importantes, mas assim, que não vão dar um fôlego de arrecadação, sabe? Então, beleza, o novo teto de gastos, ele força o governo para aumentar o gasto público, necessariamente tem que aumentar tributação. Mas hoje no Brasil, inclusive, a reforma tributária está sendo formulada pelo Ministério da Fazenda, está sendo formulada pelo Bernardo Api. Quem é o Bernardo Api? É um cara de grandes empresas que passou a vida servindo a governos múltiplos e Ambev e várias empresas. Assim, alguém acha de verdade que o Bernardo Api vai apresentar uma reforma tributária progressiva, que vai tributar lucros e dividendos, que vai aumentar a alíquota do tributo sobre a herança, que vai buscar aumentar o imposto territorial rural, que vai rever a Lei Candir, que vai taxar pesadamente o consumo de luxo, que vai pensar em medidas tributárias para exportação de lucro de multinacionais. Nada disso vai acontecer, né, gente? Tipo, cá entre nós, né? Ele termina. A maior transparência na política fiscal não deve ser menosprezada. Afinal,
os ricos e as grandes empresas precisam colaborar com a estabilização da dívida pública. O BC pode fazer sua parte também antecipando. Veja, gente, existe um problema de estabilização da dívida pública brasileira. A dívida pública está explodindo. Tem uma trajetória de crescimento descontrolado da dívida pública brasileira? Não. E aí, veja, não acreditem em mim. Vão no Conexão Xangai, o programa que o André Roncalhar participava, com o Wallace Moreira, com o Paulo Galo, com o Elia Jabu, para ver como é que eles debatiam esse negócio de dívida pública. Eles passaram anos dizendo que não existia problema, e realmente não existe um problema de descontrole da dívida pública. Isso é mentira, isso é uma mitologia liberal. Aí, em seguida, o André Roncalhar lança outro artigo debatendo o novo teto de gastos. Recebeu muitas críticas no primeiro artigo dele, eu fui lá, fiz uma crítica educada, o Edu Alves também foi lá, fez uma crítica educada, o André Roncalhar foi e lançou outro artigo. Aí vejam, o Ministério da Fazenda divulgou o novo arcabouço fiscal. O time da Faria Lima, ele vai tentar elencar por pontos quem ganha e quem perde, né, nas suas pautas no novo teto de gastos. O time da Faria Lima, FL, achou expansionista e o time da esquerda avalia como sendo a morte da agenda de desenvolvimento. Veja, FL é a Faria Lima e EP esquerda progressista. Vamos lá. Aí ele sai pontuando aqui, né? Em qualquer cenário, a regra assegura crescimento real de gastos. Cair na receita, o piso de gastos, investimento incluso, é ativado. E em expansão, o investimento se expande. Ponto para a esquerda progressista. Veja, na verdade não. Né? Porque assim, em qualquer cenário, assegura crescimento real de gastos. Sim, no mínimo 6,6%. Só que veja, o aumento de gastos não se dá no vácuo, né? Então, por exemplo, se tiver uma pandemia, se tiver uma crise capitalista, se tiver um acidente ambiental de proporções gigantescas, se tiver por qualquer motivo uma desestruturação radical, por exemplo, da cadeia produtiva da saúde, porque a gente importa, né, muitos insumos que são usados no SUS, aí sabe, tem uma guerra comercial, então não. Ah, não, mas o teto de gastos congelava o aumento real. Não, beleza, verdade. O teto de gastos é uma barbárie absoluta. Não dá para dizer que é uma vitória da esquerda progressista um negócio que o mínimo é 0,6 e o máximo é 2,5. Vamos lembrar sempre, gente, que 2,5 é abaixo da média de gastos do governo FHC. FHC, sabe a FHC que a gente chama de neoliberal, que tá... Vamos lembrar, inclusive, que é abaixo até do governo Bolsonaro, né? Fascista, genocida, então não é bem um ponto, né? Mas beleza, vamos para argumentar. Aí depois ele faz assim: em a sua atual calibragem, o novo teto de gastos faz um ajuste fiscal mais duro do que o teto de gastos que o antecedeu. Sob o teto de Temer, entre 2006 e 2019, a despesa caiu de 19,9% para 19,5% do PIB. O NAF, novo teto de gastos, começa com uma folga devido à elevação da despesa para 18,9% em 2023, para a introdução, e vai reduzindo para 17,7% do PIB, 1,2 percentual até 2026. O que ele está dizendo, gente, é que o novo teto de gastos em 4 anos promete cortar mais do que o teto de Temer. Tá ligado? E aí, porque tipo, a despesa sobre o PIB caiu no governo Temer para 19,5% do PIB. No governo Lula, tudo dando certo, deve cair 17,7%. Então quer dizer que você vai ter uma compressão de despesa pública maior que no governo Temer, mas isso é uma vitória? Porque progressista para a esquerda progressista não orna o argumento, né? Aí, esse ponto aqui que o André diz que é uma vitória para a esquerda progressista, isso caiu, que foi aprovado na Câmara. Claro que o Senado pode rever isso, vamos ver e tal, mas isso aqui já caiu, então isso aqui não precisa nem ler, que já foi. Aí, outra coisa, se o avanço de despesas com saúde, educação e previdência exceder o limite de 2,5% de crescimento do gasto agregado, outras despesas perderão espaço. Veja, vai exceder, porque aqui o André lista as 13 exceções. Isso aqui caiu quase tudo. Então, o Fundeb, que estava com uma exceção, entrou no novo teto. O Fundo para Pagamento do Piso da Enfermagem, que estava com uma exceção, entrou no novo teto. Então, aqui, isso vai exceder.
Para evitar a canibalização orçamentária, cogita-se rever, atacar, André, o piso constitucional da saúde e da educação. Cogita-se não, o governo anunciou que vai enviar uma PEC no segundo semestre, André. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, a notícia. Então, assim, cogita-se não, né? Seria um erro grave seguir essa linha sem um planejamento rigoroso da eliminação do déficit histórico acumulado nessas áreas. Mas que planejamento, André? Você tem no máximo um limite de expansão de 2,5% do gasto por ano. Como é que vai acabar com o analfabetismo? Como é que vai universalizar uma escola pública de qualidade? Como é que vai universalizar o acesso ao ensino técnico? Como é que vai universalizar o acesso ao ensino superior? Como é que vai cortar esse país de norte a sul de bibliotecas, de acesso à leitura, de cultura, de museus, de tudo isso? Sem falar na saúde, com uma limitação de 2,5% no máximo do gasto público. Não vai, né? Em 4 anos? Não vai, né? Aí não vai resolver o acúmulo histórico e o governo vai enviar a PEC para atacar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Então, assim, tá de brincation aí to me, né, André? E tudo isso que eu tô falando aqui, ele sabe, viu, gente? Vamos lá, viu? Porque eu respeito muito a inteligência do André. Aí aqui vem mais um ponto que é para Faria Lima. Ao empurrar esses bancos para a concorrência com os bancos privados, a regra encurtou o horizonte de financiamento. Basicamente, os bancos públicos também entraram no novo teto de gastos. Beleza, mais um ponto para Faria Lima. Vamos lembrar aqui, viu, gente? Ó, esse ponto aqui já caiu. Essas 3 exceções, boa parte delas, do que interessa à esquerda, já caiu. Isso aqui, para mim, não vale um ponto. Não vale. Porque, enfim, é isso, né? Como ele mesmo mostra no parágrafo seguinte, você vai ter uma média de expansão pública menor do que no governo Temer, de expansão da despesa pública sobre o PIB, né? E aqui, mais um ponto para Faria Lima. O intervalo da tolerância do resultado primário vai disciplinar a disputa entre as 3 exceções. Boa parte delas caiu, bola neve de precatórios e tal. Aqui vem o último ponto, né? Mesmo assim, essa lutada de desfinalização da política fiscal. O novo teto de gasto substitui a imputação de crime de responsabilidade devida descumprimento de meta pela punição na forma de corte de despesa no ano seguinte e pelo risco reputacional do gestor, prestação de explicação ao Senado. Ponto. Não, isso aqui também caiu. Caiu no relatório do Cajado e na votação no Congresso. Pode voltar a ser assim no Senado? De novo. Pode. Mas caiu também, então não é ponto para a esquerda. Aí, vamos aqui. Conclusão final. Nesse 4x4 aqui, gente, na real, tá 7-1. E aí vamos colocar um só para argumentar. Beleza? Então, assim, tudo que o André falava como ponto positivo do novo teto de gastos caiu. Tudo. Vou até abrir a tela agora. Tudo. Só ficou o crescimento real do gasto público de no mínimo 0,6% e um certo tetozinho ali bem pequeno de investimentos. Então veja, o que aconteceu depois disso? O André ficou debatendo o tema, o André fez uma autocrítica, o André está debatendo o novo teto de gastos, o André falou alguma coisa sobre a inclusão do Fundeb, sobre a inclusão do Fundo de Pagamento da Enfermagem, sobre a punição em caso de não cumprimento das metas fiscais, de proibir concurso público, proibir reajuste do servidor e proibir aumento de salário mínimo. Falou não, né? Olha nas outras colunas dele na Folha de São Paulo, olha nas redes sociais dele, e veja, estou pegando o André como exemplo, eu poderia citar Laura Carvalho, poderia citar o próprio Guilherme Melo, que é funcionário do Ministério da Fazenda. Pega as entrevistas do pessoal do Conexão Xangai, pega a entrevista do Guilherme Melo antes dele ser governo. Então acho que tem que fazer um debate sério, porque veja, eu entendo perfeitamente quem virou governo e por ter compromisso, inclusive de trabalho, não vai fazer a crítica direta e aberta ao novo teto de gastos. Eu entendo. Tem alguns nomes na mente aqui, quando eu falo isso. Tá ligado? Eu entendo. É uma escolha. Você acha que nesse momento você pode contribuir mais trabalhando lá dentro. Isso significa você perder sua liberdade de fazer o debate e a disputa pública. Tranquilo. Jamais, inclusive, eu vou criminalizar o trabalho de alguém, viu? Jamais. Agora, outra coisa é você vir a público, fazer defesa. E depois, quando sua defesa, que já não se sustenta, cai, você fica calado. Que é o caso do André Roncalha. Então, esse é o problema
problema do keynesianismo? O keynesianismo, ele tem um diagnóstico muito bom, setorial, dos problemas, mas na hora de pensar política, na hora de pensar estratégia, ele não tem resposta para nada, ele fica devaneando, fingindo que vai ter industrialização com o novo teto de gastos. O André Roncaia sabe, e qualquer economista keynesiano sabe, que falar industrialização sem, por exemplo, um item básico, sem um financiamento permanente, crescente de longo prazo para ciência e tecnologia é um delírio. Tem financiamento crescente, permanente de longo prazo para ciência e tecnologia com esse novo teto de gastos? Não. Acabou. Vai ter uma política industrial aqui, outra ali, vai se avançar um setor ali, outra aqui. Mas quando acabar o governo Lula, nos próximos 4 anos, tudo constante, mantendo essa política, a gente não vai ser um país industrializado. Inclusive, é capaz, bem provável, inclusive, que o peso da indústria no PIB nacional seja menor. Ele sabe disso. Percebe? Então eu acho que a gente tem que fazer um debate sim, que chama responsabilidade, porra. Porque, anota o que eu tô dizendo, se em 2026, eu espero que não aconteça, viu, gente? Presta atenção, não sou do quanto pior melhor não. Mas se em 2026, por exemplo, a extrema-direita, ou alguém de direita clássica, volta a ganhar o governo federal, aí vai voltar. Ah, não existe risco de dívida PIB, tem que expandir o gasto público, o gasto público é muito inferior, tem que fazer uma política de conteúdo nacional mais ousada, e aí tem que ir para cima do Banco Central. Sabe, tipo, cadê, para além das conveniências, para além de ficar bem com quem está no governo, para além de manter ali um trânsito com o governo, cadê o compromisso com o país? E aí eu faço um debate mesmo, sabe, tipo, com o André Roncaia, cadê o artigo, André? Eu errei. Em que você diz, ó, o que eu apontei como elemento positivo do novo teto de gastos, caiu. Caiu. Com exceção do crescimento real, de no mínimo 0,6%. Mas todo o resto basicamente caiu. E aí eu errei, e agora o projeto não é mais bom. E aí, o que é que se faz? O que é que se apresenta? O que é que se debate? Ou vai ficar calado? Vai fazer feito boa parte? E aí eu peguei o André Roncaia, inclusive, como exemplo, que o André Roncaia é um cara, professor universitário, tá ali em São Paulo, é um cara que não vai sofrer pressão na rua, nem nada, então é uma figura que tem uma proteção. Então, acho que pode servir como sparring para esse debate, mas serve para várias figuras que fizeram um elogio inicial e agora estão caladas sobre a inclusão do Fundeb no novo teto de gastos. Percebe? Então eu acho que a gente tem que fazer esse debate, a gente tem que fazer essa cobrança, a gente tem que fazer esse questionamento. Claro, educado, não é para xingar ninguém, não é para falar da mãe, não é para falar palavrão, mas tem que cobrar responsabilidade, tem que cobrar o debate, tem que cobrar reflexão. Porque se a gente quer mudar o país, uma das premissas é a firmeza de ideias. Sem firmeza de ideias, sem princípio, a gente não vai para canto nenhum. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.